Olá, boa noite a todas e todos. Tô vendo que já estamos aqui, né, com algumas pessoas nos acompanhando aqui em mais essa live do Midiato Entrevista. Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá? Para mais pessoas acompanharem aqui com a gente. Aí a gente já dá início aqui à nossa live. Tô vendo que a nossa convidada de hoje, né, a Fernanda tá aqui, né, Fê, acompanhando aqui com o público. Daqui a pouquinho eu já te coloco aqui na tela também. Me avisem, tá, gente? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, se tá funcionando direitinho o áudio, qualquer problema, podem avisar aqui no chat também, né? Eu aproveito também para convidar aí todos e todas a curtirem a página do Midiato no Instagram, @MidiatoUSP. Tem mais gente chegando, já vou aguardar acho que mais um minutinho e já damos início, tá bem? Oi, Fê, tô vendo que você já tá aqui, você me ouve bem? O áudio tá funcionando? Acredito que sim, né? Eu pus aqui o microfone para ficar... Tá um pouco barulhento hoje aqui a rua. E acho que assim fica mais, o som fica melhor, né? Vendo aqui a Sofia, o Edu, a Rosana. Bom, vou começar aqui a apresentação, tá? E à medida que mais pessoas vão chegando aqui com a gente segue aqui na conversa. Então, né, me apresentando oficialmente, eu sou a Nara Scabin, sou pesquisadora do Midiato, sou também professora da Universidade de Morumbi. Essa é mais uma live do Midiato Entrevista, é a sexta live, né, de 2021 e a primeira desse segundo semestre. Então estamos abrindo aqui a temporada de lives, né, de agosto e do segundo semestre do ano. O Midiato Entrevista é uma iniciativa do Midiato, Grupo de Estudos de Linguagem e Práticas Midiáticas da USP. O Midiato é um grupo de pesquisa que estuda, né, que promove debates, que promove ações, que promove eventos no campo da comunicação, das mídias, da linguagem, né, colocando esses temas em diálogos e também propondo aí intersecções, né, com temas, com campos afins, né. E nesse espaço do Midiato, então, né, que é o Midiato Entrevista, a gente procura sempre trazer pesquisadores de dentro do grupo, né, e também de fora do próprio Midiato, para conversar com a gente sobre temas importantes do campo da comunicação, para falar um pouquinho sobre as suas próprias pesquisas, né, nesse intuito de levar esses debates, que geralmente ficam dentro, né, dos muros da academia, para fora, para além dos muros da academia, nesse espaço aqui do Instagram, que acaba sendo um espaço também mais democrático, né? Tô vendo aqui que já tem mais gente chegando, então boa noite a todas e todos que entraram agora, né? Eu queria também aproveitar esse momento inicial para dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente, agradecer a presença, né? Convidar a todos a participarem aqui da nossa conversa pelo chat, mandem as suas perguntas, os seus comentários. A gente sempre tenta responder, às vezes eu me perco um pouquinho aqui no chat, né? Porque eu não sou assim muito boa com essa coisa de Instagram, a gente sempre se ajuda e acaba encontrando as perguntas e geralmente ali mais no final da live a gente vai respondendo, né? Ao longo da live à medida que as questões vão surgindo, né? Então agora que a gente já tem um pouquinho mais de público, né? E também tem mais gente se juntando aqui a nós, eu vou apresentar a nossa convidada, que já está aqui no público, né? Daqui a pouquinho ela vai estar dividindo a tela comigo. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Heloise Buda, né? Que ela é pesquisadora do Midiato, é professora, minha querida amiga e companheira aqui de pesquisa, né? De artigos e de grupo de pesquisa também. E para apresentar então a Fernanda de uma forma mais completa, eu vou pedir licença a vocês para ler aqui um breve resumo do currículo dela, porque tem bastante coisa, então eu acredito que lendo, né, eu provavelmente me perca menos aqui nas informações. Então a Fernanda Heloise Buda é doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, tem pós-doutorado em Comunicação e Práticas de Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, a ESPM, instituição onde ela também obteve o título de mestre em Comunicação e Práticas de Consumo.
Atualmente, a Fernanda é coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ela é coordenadora de cursos de pós-graduação na Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, a FAPCOM. Também é docente da FAPCOM e da Universidade São Judas, aqui em São Paulo. E é membro do Midiato, Grupo de Estudos de Linguagem e Práticas Midiáticas, da ECA USP, e do Grupo de Pesquisa Juvenália, Cultura Juvenis, Comunicação, Imagem Política e Consumo, da ESPM São Paulo. Nessa nossa live de hoje, né, já avançando aqui um pouquinho na apresentação do nosso tema, da nossa conversa, a gente vai conversar, né, com a Fernanda sobre o tema narrativas e práticas de consumo na pesquisa em comunicação. Esses são dois eixos, né, temáticos ou conceituais, as narrativas e as práticas de consumo, muito presentes na trajetória, nas pesquisas da Fernanda. Então a gente vai passar um pouquinho por essa trajetória, né? É uma pesquisa que lança um olhar, essa trajetória da Fernanda, né, para as narrativas ficcionais, né, que a Fernanda estudou em diferentes momentos aí da trajetória dela, que aparece, é um tema que aparece com muita força nas suas pesquisas. E a gente também, né, vai se voltar para a questão do consumo, que é outro tema bastante importante aí na trajetória de pesquisa da Fernanda, né, principalmente para, né, perguntar aqui para a Fernanda, conversar com a Fernanda sobre a forma como ela tem mais recentemente, no seu pós-doutorado, nas suas pesquisas mais recentes, unido, né, esses dois eixos, então pensado as narrativas sobre o consumo e também o consumo de narrativas, né, ficcionais, especialmente agora no contexto de pandemia, que é uma pesquisa a qual a Fernanda tem se dedicado. Então, é uma trajetória que articula muito claramente esses dois temas e até por isso, né, acho que a gente tem muito a aprender com a Fernanda nessa live de hoje. Então, sem mais delongas, eu convido a Fernanda Heloise Buda para dividir aqui a tela comigo. Só um instante que Fernanda já aparecerá. Vamos ver, acho que tá entrando. Oiê! Oi, Fê. Olá, oi gente, tudo bem? Oi, Fê, boa noite. Obrigada por estar aqui comigo hoje, né, conversando com a gente. Muito bom te ver também, matar um pouquinho as saudades mesmo no modo remoto, né? Mas a gente pelo menos se vê e conversa. Sim, vocês estão me ouvindo bem? Quer dizer, só a Nara vai responder, mas tu tá me ouvindo bem, amiga? Tô ouvindo bem, sim, Fê, né? E caso alguém, volto a reforçar aqui para o público, né? Se o áudio cair, se ficar ruim, vocês podem avisar no chat, tá, gente? Mandem aqui uma mensagem, eu tô dividindo aqui, olha um pouquinho para a Fê, né? Olha um pouquinho aqui para o chat, então a gente vai acompanhando. Então, obrigada, Fê, né, por estar aqui com a gente hoje. Eu queria começar, né, te perguntando um pouquinho sobre o seu pós-doc, né? Você fez o pós-doc no PPG-Com da ESPM aqui em São Paulo, dentro do grupo de pesquisa Juvenália, e o seu projeto de pesquisa, né, fala sobre formas de consumo colaborativo sem benefício monetário, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, né, que talvez seja um tema novo para muita gente, eu mesma tive contato, né, com essa expressão, com esse conceito, com essas práticas a partir da sua pesquisa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, o que é o consumo colaborativo sem benefício monetário, explicasse, definisse essas formas de consumo, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor, até porque me parece que é um tema ainda pouco estudado, né, Fê? Relativamente pouco estudado, então acho que essa explicação é importante. Ah, tá bom. Bom, primeiro eu vou agradecer, né? Muito obrigada aí pelo convite. Assim como os outros que já passaram aqui sendo entrevistados, a gente acaba representando aqui o Midiato, né, nessa posição, então, super obrigada. Bom, falando então um pouquinho desse conceito assim, do consumo colaborativo, né? Não é um conceito também muito fácil de definir,
por causa de outros conceitos correlatos, né? Assim, de diferenciar os vários conceitos. Então, mesmo quem trabalha propriamente, né? Que não eu pego os conceitos dos autores, mas os autores que trabalham com esses conceitos, que estabelecem, assim, essas definições, mesmo eles deixam as fronteiras, assim, às vezes bastante borradas. Aí eu acho que é mais fácil eu definir, que foi uma das autoras com quem eu trabalhei, foi a principal autora com a qual eu trabalhei, que é a Rachel Botsman. Ela tem um livro que é mais conhecido aqui no Brasil, que é aquele O que é meu é seu. Acho que é esse o nome do livro. Eu não trabalhei com o livro, porque o livro ele era um pouquinho mais antigo, agora não vou lembrar a data do livro, mas eu trabalhei com um texto dela um pouquinho mais recente, que era um texto de 2013. Claro, também não é tão de agora, mas que dava conta do que eu estava querendo. E ele era mais recente, e eu achei que esse texto é um texto que está disponível online, né? É um texto que estabelece melhor, assim, esses conceitos. Então, nesse texto, ela faz uma distinção. Bom, espero não me alongar demais aqui nessa pergunta, mas ela faz uma distinção entre 4 conceitos, assim, como eu disse, meio correlatos, né? Economia colaborativa, consumo colaborativo, economia compartilhada e economia por pares, né? Peer economy. Bom, daí primeiro ela vai estabelecendo assim, digamos, o que teria de semelhante entre todos eles, né, em todos esses conceitos, que seria, que eu acho que é importante de colocar para perceber como essas fronteiras, né, se cruzam. A primeira característica seria essa questão de que em todos esses âmbitos, né, a gente teria essa transferência de poder de grandes instituições para uma rede de pessoas organizadas. É claro que a gente tem, sim, organizações por trás também, né? Quando a gente pensa assim, um Uber da vida, um Airbnb, né? A gente sempre vai ter essas organizações e que vão crescendo, né? Mas o fato é que elas estão ali mediando, fazendo a ponte, e as pessoas é que estão ali tratando, fazendo essas práticas de consumo entre elas, né? Então tem sim uma diferença de um modelo mais antigo, mais tradicional, assim, né? Então, esse seria o primeiro ponto que está comum entre todos esses conceitos. O outro ponto seria o fato de estar ali uma certa prioridade ao acesso ao bem e não simplesmente a aquisição ao bem. Então, num sentido de vou dar o exemplo do Airbnb, já que eu já citei ele, né? Eu não vou comprar uma casa, né? E nem eu vou alugar, igual num sistema anterior, mas eu estou ali alugando com uma outra pessoa e não com um quarto de hotel, por exemplo, né? Então, esse seria um aspecto, essa questão do acesso e não da aquisição do bem, e que daí traz atrelado ali uma certa sustentabilidade também, né? Porque tu vai deixar de gastar, por exemplo, recursos naturais que tu está economizando e tu vai então usar bens de outras pessoas, né? Tem também por trás comum a todas elas essa questão do impulso da tecnologia digital, todas elas então estão ali impulsionadas pela internet, pelo digital, pela cultura digital, né? E uma certa percepção também, acho que seria um outro aspecto que está relacionado com isso que eu falei da sustentabilidade, de uma otimização do uso dos bens e dos espaços, né? O carro está ali parado, então eu vou colocar o carro para as pessoas usarem e locarem esse carro, né? Ou eu estou com um quarto aqui parado e as pessoas vão locar esse quarto, então uma certa otimização desse uso. Então, acho que isso seria então um pouco do que está comum a todos os conceitos, mas daí fazendo uma distinção, como ela usou esses 4 conceitos, e resumindo, assim, 3 deles tem a ver com economia, com um sistema econômico, que é a economia compartilhada, a economia por pares e a economia colaborativa. Mas como o meu olhar estava voltado para um aspecto particular, que é o consumo, aí eu adotei o termo consumo colaborativo, porque afinal meu olhar estava nisso, né? E aí
particularmente, então, sendo a economia colaborativa algo mais amplo, que é esse sistema econômico, digamos, que se dá ali arquitetado entre pessoas, né, que trocam entre si e que pode haver dinheiro ou não, aí eu peguei uma fração dessa economia, que é o consumo colaborativo. Então, uma fração dessa economia colaborativa, e aí o consumo colaborativo seria esse. Acho que a Botsman fala em novo tipo de consumo, mas acho que é melhor falar um outro tipo de consumo, né? Não é necessariamente novo. Então, um outro tipo de consumo que se dá esse modo de compartilhamento, né? Nesse aluguel, nessa oferta, nessa troca. E aí e que pode ter dinheiro, né? Mas eu aí estava interessada, então, justamente nesse ponto um pouquinho mais subversivo do que a gente tem de hegemônico na nossa sociedade capitalista, que seria o consumo colaborativo sem troca monetária. E aí fui eu que coloquei esse adendo no conceito, né? Ele em si, consumo colaborativo, ele pode ser com dinheiro ou sem dinheiro. Falei demais, mas vê se eu respondi. Respondeu, e é muito interessante pensar que essas trocas existem, né? Esse tipo de consumo existe e sem o benefício monetário. Acho que isso talvez seja o mais interessante no seu projeto, né? E você falando aqui, Fê, eu fiquei pensando, né? Como muitas vezes no senso comum, nos discursos, em circulação, a gente sempre pensa o consumo num sentido muito estrito, né? O consumo como uma prática individual, individualista, capitalista, ligada, né, às trocas econômicas com benefício monetário, né? E a sua pesquisa chama atenção para um outro sentido de consumo. Então, o que eu queria te perguntar é se você acha que tem realmente essa diferença entre um sentido, ainda numa dimensão mais conceitual aqui, Fê, se existe essa diferença entre um sentido mais do senso comum do consumo, né, como nós muitas vezes usamos de maneira equivocada ou simplista, né, e como uma categoria mesmo analítica, né? O que seria esse consumo, então, em sentido muito mais amplo do que esse que muitas vezes a gente usa? Boa. Eu até falo bastante isso em aula, assim, eu vi que alguns alunos entraram aqui. A gente acaba tendo, sim, uma certa noção mais senso comum do consumo, que seria até uma noção mais do consumo enquanto fútil, né, enquanto futilidade, ou até enquanto excesso, e aí já seria o que a gente poderia fazer uma distinção, que seria o consumismo, o exagero, já seria uma patologia, né, um vício, já estaria em outra ordem. Então, o consumo em si, enquanto assim, da perspectiva antropológica que a gente pode dizer, ou da perspectiva comunicacional também, né? O consumo em si ele não teria essa carga pejorativa, né? Esse juízo de valor aí atribuído no sentido de excesso, de consumismo. Ele seria, então, portanto, uma prática, como a gente pode estabelecer uma prática sociocultural, né? Porque é construído culturalmente os nossos hábitos, né? O que a gente, por exemplo, o que a gente compra ou o que a gente come, né? É construído socialmente e culturalmente. E se a gente for analisar do ponto de vista assim da antropologia, né? A gente, enquanto ser humano, o Homo sapiens, né? Desde sempre, assim, vamos pegar algum tipo de sociedade mais primitiva, a gente desde sempre faz parte de uma cultura material e que a gente sempre usou objetos para a nossa subsistência, né? E sempre deu sentidos a esses objetos. Mesmo lá atrás, mesmo quando a gente não tinha uma linguagem verbal articulada, a gente dava sentidos para esses objetos, quando a gente construiu uma lança, né? E vai usando esses objetos. Então, não era uma sociedade capitalista, mas a gente já tinha essa manipulação e essa atribuição, essa produção de sentidos, né? E aí, trazendo, então, de uma sociedade, avançando no tempo, historicamente, né? A gente vai indo da sociedade moderna até chegar na sociedade contemporânea, a gente tem uma centralidade maior do consumo,
dentro de um contexto capitalista. Mas o consumo não seria somente isso, né? Ele é essa prática sociocultural, como eu falei. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, tem um texto que eu acho que é legal citar, que eu acabo passando em aula também, é um texto do Everardo Rocha, que é antropólogo, né? Ele situa nesse texto, é um texto que está na Comunicação, Mídia e Consumo, na revista ali do PPG-Com da SPM, acho que é uma edição de 2007, se eu não me engano. Ali ele faz bem essa distinção, assim, entre esses conceitos, um conceito mais senso comum do consumo e outros conceitos que seriam mais, assim, na ordem, como tu falou, analíticos, né, para as nossas pesquisas. Muito interessante e muito importante quando a gente faz uma pesquisa separar, né, esses sentidos, né, definir muito bem o campo com o qual a gente trabalha. Fê, entrando um pouquinho aqui mais no seu pós-doc, propriamente dito, né, na sua pesquisa, você traz ali, né, no seu trabalho, no seu estudo, conceitos de linguagem, né, conceitos de narrativa, conceitos de discurso, que são conceitos muito caros, né, aqui aos nossos estudos no Midiato. Você traz para o seu pós-doc para justamente, né, fazer esse estudo dessas formas de consumo, essas práticas de consumo colaborativo que você explicou muito bem. Como é que foi esse casamento, né? Por um lado, esses conceitos das ciências da linguagem, por outro lado, né, as práticas de consumo. Qual que foi? Fala um pouquinho qual que foi o seu foco aí, né, no seu pós-doc. De fato, eu tentei um pouco amarrar, né, essas pontas assim que eu já vinha no meu percurso de mestrado, doutorado, e aí tentei um pouco juntar as duas coisas, né, do consumo e das ciências da linguagem, a narrativa e o discurso. Então, eu costumo colocar assim que o meu objeto teórico são ali essas práticas de consumo, né? Aí eu observei a partir de um locus específico, que foram dois aplicativos, que foram mudando muito ao longo do tempo também da pesquisa, porque antes de eu formalizar o pós-doc, que durou 2 anos, eu já vinha observando, né? Então, eu já vinha uns 2 anos antes observando, então elas foram mudando muito, que era aquele aplicativo Tem Açúcar e o aplicativo Believe. Então, enquanto locus de observação ali, né, esse objeto empírico, e dali eu observei, então, as narrativas, né, o discurso e as narrativas que se constroem sobre o que as pessoas fazem ali, né, o que elas estão fazendo ali, o que elas dizem sobre o que elas estão fazendo ali. Elas estão trocando, elas estão doando bens delas, e por que elas estão doando, por que elas estão fazendo isso e estão ali. Elas estão doando o seu tempo para, por exemplo, dar uma aula de yoga, né, gratuitamente, e por que ela está fazendo isso? Então, esses aplicativos, eles permitem, né, essas ofertas e essas doações, seja de tempo, seja de bens materiais. Então, foram esses espaços que eu observei, e aí o meu objetivo era justamente identificar os sentidos, aí aqui já entra um pouco na questão do discurso, né? Os sentidos que as pessoas atribuem ao que elas estavam fazendo ali. E aí, mais particularmente, eu estava tentando, e aí entra no meu problema de pesquisa, né? Entender se havia, entre esses sentidos, se havia algum sentido político para elas estarem fazendo ali, né? Para elas estarem ali nesse espaço, em vez de estar, sei lá, num enjoei, né? No enjoei eu poderia colocar para vender um tapete aqui, mas não, eu estou colocando para doar no Tem Açúcar, né? Então, entender se havia um sentido político. Então, o consumo entra como esse objeto de estudo, o discurso entra nesse sentido de mobilizar ferramentas da análise de discurso, né? Para tentar perceber ali o que as pessoas criam de significados para esses consumos. E a narrativa, eu acho que também é legal falar. Eu tentei puxar um pouco dessa questão da história de vida das pessoas para entender onde que justifica, não sei se é uma boa palavra, mas onde que justifica elas estar, onde que essa plataforma, esses dispositivos entram ali na história de vida dela. Tem alguma coisa que justifica
de uma certa ideologia, de um pensamento, de um posicionamento que ela já tem desde sempre na sua trajetória, também a narrativa entra ali. Eu acho que é mais ou É, menos isso. talvez, né, avançando um pouquinho, a gente ficou curioso agora para saber, né? Você encontrou esses elementos na história de vida? Há um sentido político nessas trocas? Eu gosto desses aspectos aí que a pesquisa trouxe, porque sim, para algumas pessoas elas conseguem, isso vem espontaneamente no discurso delas, e eu consigo perceber a inserção desses dispositivos aí na vida delas, como por exemplo um cara que falou que desde sempre, quando ele era criança na escola, ele sempre estava ali ajudando a professora. Ah, professora, deixa que eu faço. Ah, professora, deixa eu fazer. E o coleguinha que não sabia matemática, ah, deixa que eu te ensino, ah, deixa que eu te ensino. E aí, quando ele conheceu, e ele sempre pensava na cabeça dele, nossa, mas deve ter alguma coisa que a gente entra para ajudar as pessoas a fazerem as coisas. E aí ele conheceu esse aplicativo Believe, né? E ele falou: Nossa, aqui eu posso oferecer as minhas habilidades para ajudar as pessoas. E aí ele se tornou até, como é que eles chamam? Tipo, embaixadores, até ele se tornou até um embaixador, assim, de tanto que ele estava ali fazendo, sabe? É, E outra questão que eu ia falar é do sentido político, né? Também ele, de fato, ele acontece, principalmente quando foram a maioria dos entrevistados, principalmente quando entende-se assim um sentido político mais amplo, né? Porque a questão que eu fazia, eu tentava achar isso de uma maneira mais indireta, mas tinha um determinado momento que eu questionava: para você estar ali tem um sentido político? Aí, quando a pessoa tem uma concepção de política mais estreita, no sentido de partidária, aí não, aí a pessoa não, negava, né? Mas se ela tem um entendimento de política mais amplo, enquanto um posicionamento que se tem, né, frente às questões aí do mundo, aí sim, a maioria dos entrevistados colocou que sim, principalmente num sentido de justiça, de ser mais justo, né? Eles falavam muito essa questão assim, é mais justo eu estar ali oferecendo algo que às vezes uma pessoa não teria acesso de uma outra forma porque ela não consegue pagar, como por exemplo alguém que está montando a casa agora, assim, né, ainda mora de aluguel, está montando agora, não tem dinheiro para comprar um sofá, e aí eu estou doando um sofá, né? Então, num sentido de justiça, de ser mais justo. A Rosana comentou aqui, Fê, que ela achou muito interessante essa distinção que você fez, né, entre a narrativa e o discurso, como você explicou essa diferença, e realmente foi assim, é uma diferença difícil de explicar, e você foi extremamente didática, né? E ela aponta que, principalmente para a gente pensar essas mudanças ocorridas, né, nos ambientes digitais, quer dizer, como que as pessoas articulam as suas narrativas, né, pessoais, a partir de certos lugares discursivos ou de certas posições discursivas, né? E isso que você também trouxe me faz pensar muito em uma série do ponto de vista aqui do discurso, mas um discurso que sustenta narrativas, né? Uma série de discursos que também apontam para uma percepção do consumo enquanto também um espaço político, né? Quer dizer, o que a gente consome é político, as nossas escolhas de consumo são políticas, né? Desde você olhar se aquela empresa na sua cadeia produtiva tem trabalho escravo, se ela é sustentável, né? Até pensar o que você faz com os resíduos do seu consumo. Então, acho que poderíamos pensar que está dentro, né, de um contexto assim discursivo mais amplo essas questões também. Sim, e bem isso, não precisa ser apenas, né, essa questão política, né, não precisa estar apenas ali no sentido de não estar usando o dinheiro, né, não precisa estar ali, e sim em outros âmbitos. Quando a pessoa é vegetariana ou vegana, ela tá tendo também um consumo político aí, né?
Exatamente. E como há uma percepção, claro que o consumo, todo consumo é político, né, sempre. Até não É, consumir ou consumir menos, sim, né? sim. Mas há uma percepção nas narrativas dessa politização ou dessa politicidade, né, do consumo. Isso que é muito interessante. E a Rosana pergunta aqui se a política está nesses dois planos, se você vê a política tanto no plano discursivo, do discursivo você falou um pouquinho, né? E no narrativo também. Sim, consigo perceber. Agora pensando, eu acho que é legal eu ilustrar com esses casos, né? É, de uma pessoa que espontaneamente falou que ela sempre na vida, desde sempre, isso era uma pergunta, a primeira pergunta, né, em que a pessoa era para falar da vida dela. E aí na vida dela, ela já relatava essa questão de que ela sempre foi procurando na trajetória dela vias mais sustentáveis. Então eu identifiquei que na narrativa isso já aparecia, né? Esse olhar também, talvez, para o outro, né, para a comunidade, conforme a pessoa articula na sua narrativa, talvez possa ser também, né, uma forma de Verdade. articular narrativamente esses sentidos discursivos. Fê, você falou um pouquinho aqui, né, quando você foi contando, quando você conversou com as pessoas, né, então você também já tocou um pouquinho aqui em questões metodológicas do seu estudo, que eu queria também trazer. Acho que você falou que também tem vários alunos aqui, né, seus, estudantes de pós, acho que essa sempre é uma questão interessante, principalmente porque no seu pós-doc você fez um percurso ali de pesquisa bem extenso, né, você usou métodos técnicas, né, de coleta, de análise distintas, você combinou essas técnicas para construir um protocolo metodológico que é bastante complexo, né, e tudo isso num período de 2 anos, que é um período curto, né, em termos de uma pesquisa, né, um pós-doc ele é muito mais rápido do que um doutorado. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse protocolo metodológico, né, como é que você trabalhou metodologicamente essas questões, né, para casar, né, as questões das ciências da linguagem com as questões de consumo. Vou contar um pouquinho do percurso e até do que não deu certo também. Eu acho que também é bom. É, Muito, né? Muito útil saber também. E essa é a parte que a gente não fala da pesquisa quase, né? E ela é tão importante quanto o que dá certo. que não está no relatório, né? Então, se bem que eu acho que até acabei colocando uma nota de rodapé ou alguma coisa assim. Então, eu comecei ali com um levantamento de um repertório mais teórico, até de questões assim com as quais eu não tinha tanta afinidade até então, né? Porque com mestrado e doutorado ali eu tinha estudado muito as questões do consumo e da narrativa, do discurso, mas não particularmente o consumo colaborativo. E essas várias nuances, né, até entender bem essa diferença e as semelhanças e qual termo usar, né? Então foi um levantamento assim para entender e questões também em termos de estudos mesmo do dinheiro, né? De como o dinheiro foi entrando também, como o meu interesse era observar essa retirada do dinheiro das relações, então eu também fui tentando entrar um pouquinho nesse campo de entender como que foi essa introdução do dinheiro na sociedade, né? Então teve essa parte de um repertório teórico, de uma fundamentação teórica. Aí eu entrei, claro, tudo isso acontecendo meio que junto, né? Eu vou falando didaticamente como professora, assim, mas tudo isso veio acontecendo meio junto, de observar esses aplicativos, que eu acabei chamando assim de uma certa observação etnográfica, né, ou uma observação de etnografia online, ou etnografia digital, né? Então eu fui fazendo essa observação em dois sentidos. Um deles, né, primeiro para ver mesmo, para eu conseguir me aproximar um pouco, né, desse ambiente, né, desse locus aí de observação e ver o que que as pessoas estavam colocando, o que que elas estavam pedindo, o que que elas estavam ofertando, ah, e como elas estavam interagindo. E o outro sentido para eu fazer essa observação era, e também acho que é interessante eu fazer que foi falar é que também eu fiz uma certa observação, assim que a gente pode chamar, que alguns autores chamam de observação participante também, porque eu respondi a alguns pedidos, né? Então um cara
pediu para imprimir um ingresso, aí eu ofereci assim, eu posso imprimir. Eram outros tempos, né? É, Eu ia dizer isso. Nós imprimimos ingressos para ir aos lugares fora de casa. é, e, e outro pediu uma luminária que era para fazer um clipe, para ambientar um clipe, então eu também ofereci. Deu quase certo, mas não aconteceu porque aí o cara ficou sem a verba para o clipe e aí o clipe foi estacionado, não pegou a luminária. Enfim, eu fui também fazendo essas interações para entender um pouquinho, né? Mas serviu também para eu recrutar os entrevistados para a fase seguinte. Aí a fase seguinte foi de entrevistas. Eu acabei usando um termo que é um pouco mais usual aqui nas pesquisas em ciências humanas, né, na comunicação, que é a entrevista em profundidade, com nossa, agora tu me pegou. Acho que foram 10 pessoas. Acho que foi 10 pessoas, 10 pessoas, tá certo? Porque foram 5 de cada aplicativo. E aí já vem uma mudança do que foi proposto no início, eram 15, e aí eu reduzi para 5 e 5, mas também porque eu me sustentei num autor que fez pesquisa com usuários e que já fala que 5 é uma quantidade uma quantidade que já é suficiente para conseguir essas recorrências de resposta e uma riqueza assim de informações, né? Então ficaram 10 entrevistas, mais ou menos de uns 50 minutos cada, 40, 50 minutos cada, e junto um preenchimento de um questionário de consumo cultural para entender um pouco do contexto de vida deles também, algo mais quantitativo, algo mais fechado, né? Mas para entender um pouco esse consumo cultural deles, porque afinal, dentro dos preceitos da análise de discurso, o teu contexto ali ele conta, né? Para entender um pouco a tua fala, né? E aí, depois a parte de análise, então, depois disso, né, toda a parte de analisar, de transcrever esse material e analisar, como eu disse, tentando puxar essas questões do discurso e da narrativa. E aí a parte que não deu certo, né, foi a parte de etnografia, que estava prevista no início do projeto, a parte da etnografia, uma etnografia mesmo, não etnografia online, né? De acompanhar essas pessoas no seu dia a dia e entender um pouco como que esses aplicativos entram na vida dela, né? Mas em virtude da pandemia, aí eu não realizei, mas a verdade é que também estou usando a pandemia como muleta. Não teria dado tempo mesmo de fazer. Porque aí Não tudo. sei como deu tempo de fazer tudo que você fez. Deu tempo nesse atropelo, mas a etnografia realmente não teria dado tempo, só estou usando a pandemia como justificativa aí. Mas, enfim, aí não rolou, vai ficar para um próximo pós-doc. Não, e é bacana, né, quando a gente fala também do que dá errado, porque o processo de pesquisa é isso, né? Ele é uma coisa viva e ele vai também se reinventando, né? Seja porque as coisas não dão certo, porque elas não dão eventualmente, seja porque a gente também, né, como você falou do número de entrevistados, né? Você revê ali o número, viu que um número menor seria suficiente, você também poderia investir mais tempo em outras coisas, né? Fê, você falou um pouquinho no começo dessa sua última resposta, você citou assim muito de passagem o seu mestrado, o seu doutorado, né? E lá no pegar o doutorado, que é mais recente, você trabalhou muito com a questão da narrativa, né? Você analisou ali narrativa ficcional seriada, né? Você estudou a série Once Upon a Time, você fez lá na EPS, seu doutorado, e aí no pós-doc você vem, né, para este outro objeto, né? A questão do consumo é colaborativo. E sempre é muito legal quando a gente olha uma trajetória de pesquisa, eu acho muito bonito, né? Ver essas passagens de um tema ao outro, né? Acho que nunca são rupturas, são sempre passagens mesmo que a gente faz, né? E ao mesmo tempo os temas acabam convergindo, né? Os conceitos, as questões também convergem. Como é que foi essa passagem? Como que você chegou, né, neste interesse por estudar este objeto no seu pós-doc? Aparentemente até parece não ter nenhuma relação também, porque afinal eu estava estudando narrativa ficcional, né? E aí fui estudar ali a narrativa que as pessoas
O que há de comum entre elas é justamente a questão narrativa, né? Sendo que um é narrativa ficcional, aí uma série, e as outras são as nossas histórias, né, de vida enquanto narrativas, né, que até o Brunner fala sobre isso. Mas aí, como eu cheguei, eu acho que é interessante colocar como as coisas vão. A gente vai acabar seguindo o fluxo às vezes, né? Enquanto eu ainda estava no doutorado, a professora Rose de Mello Rocha, do PPG-Com, da ESPM, ela acabou me convidando aí para fazer parte de um projeto que ela estava tocando junto com a Simone Lúcia Pereira, da Unip. Fê, eu É, não tô te ouvindo, ficou um pouquinho mudo. Volta, deu uma cortadinha, volta só um pouquinho, por favor. Perdão, veio uma ligação aqui, telemarketing. Ah, foi isso então. Pronto, não, então tá bom. Então, a professora Rose e a professora Simone estavam nesse projeto, financiado pelo, agora acho que extinto, Centro de Altos Estudos da ESPM, e acabaram convidando eu e um outro pesquisador, que estava começando o doutorado, né? E eu estava já no finalzinho do doutorado, para participar de uma pesquisa que recebeu o nome O que consomem os que não consomem. E nesse projeto a gente estava entrevistando o que a gente estava chamando assim de ativistas, né, de diversas frentes. Então, da frente LGBTQIA+, da frente assim produtores de cultura, profissionais ali que lutam pela democratização da mídia, então veganismo também. Então tinha várias frentes. E aí eu estava responsável pelo campo, né, de fazer essas entrevistas. E acabei me despertando, assim, por causa de um relato até de um dos entrevistados, que é um desses envolvido com a democratização da mídia, e ele acabou, numa das respostas, dizendo assim: por exemplo, eu queria comprar uma bicicleta, daí eu fui no carinha aqui da lojinha do bairro para ver quanto é que estava a bicicleta ali, né, que eu queria comprar dele, afinal, vamos incentivar ali o pequeno comerciante e tal. Mas aí depois fui comparar com o que estava em preço, sei lá qual loja que ele falou, tipo, algum desses marketplace grande, assim, de esporte, né? Dele, pô, é incomparável, assim, a discrepância, né? A diferença é muito mais barata e dá para parcelar muito mais. Então, às vezes, tem um limite no que tu quer ali fazer e no que tu consegue fazer, né? E aí esse sentido um pouco mais político aflorado ali é que me fez assim ter vontade de estudar algo mais nessa linha. E aí eu acabei optando por esse objeto assim mais específico, né, do consumo colaborativo, mas despertada por essa questão ali. Então foi com essa a passagem, né, de assim, de como me despertou. Então foi ainda durante o doutorado, mas por uma pesquisa em particular aí. E você terminou o pós-doutorado em 2020, né? Maio de 2020. Então, bem ali no começo da pandemia, né? Eu imagino que você tenha feito ou todas, ou uma parte dessas entrevistas, pelo menos, né? Ou antes da pandemia, ou bem no comecinho ali da pandemia, né? Então, eu queria te perguntar isso, assim, se a gente sabe que esse contexto de pandemia, né, de isolamento social, transformou muitos dos nossos hábitos de consumo, né? Para muitas pessoas, principalmente para as pessoas de classe média, de classe alta, significa passar mais tempo em casa, assumir um home office, né? Então, talvez ali uma reconexão, né? Enfim, com o espaço doméstico, né? Da casa. E também, talvez, uma vontade de estar junto com os outros, né? De socializar, de matar saudades, né? Então, eu queria te perguntar, será que isso influencia na forma como a gente consome e influencia, talvez, especialmente nessa questão do consumo colaborativo? Quer dizer, será que a gente consome mais pensando nos outros, né, e coletivamente, ou menos em função da pandemia? Como é que você vê? Não sei se isso apareceu no seu podoc, né, Fê? Ou se são reflexões que não deu tempo de você fazer. É, Bom,
Eu acho que até vou puxar até com os outros estudos que eu andei fazendo agora, mas no pós-doc não apareceu assim as questões da pandemia, porque justamente eu fiz a coleta desses dados, eu fiz na primeira semana de pandemia, na primeira. Bem É, comecinho, é, tá? bem início. Não deu Então, tempo, né? ela deveriam ter sido feitas antes, óbvio, mas enfim, aí foi quando aconteceu ali, foi bem na primeira. E aí as falas das pessoas estão marcadas por um pré-pandemia mesmo, né? Assim, alguma coisa da pandemia até aparece, sim, mas era na primeira semana, então não estão marcadas assim por isso, né? É, o que eu acho que dá assim, um pouco para eu falar nessa questão que tu perguntou, né, dessa preocupação com o outro, né, é, vendo aqui, porque por coincidência eu acabei entrando para estudar umas questões sobre isso para um artigo que eu escrevi para Intercom, né, e aí então vou trazer um pouquinho isso aqui, já que tem a ver com discurso, com narrativa também. Eu estava interessada em ver um pouquinho assim sobre esse espaço urbano, né, durante a pandemia, esse nosso cotidiano, as narrativas do nosso cotidiano durante a pandemia, pensando também esse espaço urbano que a gente deixou de usar, né? E aí eu fui atrás de ver onde que eu poderia observar isso sem sair de casa, porque afinal eu ainda estou quarentenada. Então eu peguei uma exposição que ainda tá disponível ali, uma exposição do Museu da Pessoa, em que eles pegaram justamente relatos de pessoas, brasileiros e holandeses, de abril, acho que é mais ou menos abril de 2020 até maio de 2021. E ali, nesses relatos ali, um pouco disso aparece. Então, eu sei que eu desvirtuei aí da minha pesquisa do pós-doc, mas só para te dizer que um pouco disso aparece. Então, assim, sem querer ser super otimista, né? Mas nesse recorte ali específico, isso aparece, porque a gente sabe que num âmbito um pouquinho mais amplo, num âmbito mais amplo, a gente vê muito uma desumanização e não uma humanização ou uma reumanização, né? Não essa preocupação com o outro, e sim um descaso com o outro. Mas nesse recorte específico ali da exposição, isso acaba aparecendo, sem querer ser super otimista demais, né? Eu acho que até é legal também falar que no recorte do meu pós-doc, eu não deixo de considerar, porque senão parece que eu estou sendo super otimista, né? Eu não deixo de considerar um olhar crítico ali em cima, por exemplo, de toda a precarização que a tal da economia compartilhada gera, né? Tem toda uma precarização em cima disso, do trabalho. É só porque o meu olhar está voltado para as outras questões, né? Do consumo ali e sem um dinheiro envolvido, sem essa exploração, digamos, de uma mão de obra, né? E sim de eu dar acesso ao consumo. É só porque meu olhar estava voltado para outra coisa. Eu entendo assim que isso ali que eu enxerguei nesses ambientes de troca, eles não seria algo tão necessariamente pontual, mas é uma brecha, né? É uma brecha dentro do sistema, assim, como um respiro que eu chamei, até um respiro para o sistema até se manter, a gente tem que ter essas brechas, talvez. Então, eu chamei um pouco assim. Nossa, mas eu falei aqui, nem sei se eu respondi. Respondeu e me fez pensar numa outra pergunta, Fê, antes da gente entrar aqui nas questões do público, vai ser minha última pergunta, eu prometo, mas é que eu fiquei muito curiosa, né, porque você fez, já que a gente está falando da pandemia, você fez um estudo, né, mais recentemente, que foi o que você levou para o congresso da IMCR, né, em que você estudou o consumo audiovisual, né, durante a pandemia, então quais os filmes mais assistidos pelos brasileiros, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Aqui na leitura do seu trabalho, mas os filmes mais assistidos pelos brasileiros na Netflix durante a pandemia, né? E é para entender, afinal de contas, o que esse consumo diz sobre nós nesse período. E eu queria te perguntar o que você encontrou, né? Quais são, afinal, esses filmes, né? E o que eles dizem de fato aí sobre a gente.
Essa pesquisa, eu acho que o pessoal do Mediato vai lembrar que é algo que eu propus como um exercíciozinho quando a gente teve aquele encontro com a... A ficha Eita, metodológica da Gislene, né? isso, com a Gislene, isso mesmo. E aí eu fiz essa proposta, né? E daí eu acabei explorando um pouquinho nesse artigo. Bom, falando aí rapidamente, que eu sei que nosso tempo está esgotando, o que o Netflix divulgou, né? Porque eu fiz com os dados que eles divulgaram, né? Então, acho que destaco três frentes ali do que eles divulgaram. Um aumento de consumo de filmes, que eles chamaram assim, filmes tristes, que seriam os dramas, né? E considerando, não vou citar aqui os nomes dos filmes, que são muitos, e eu também não tenho uma boa memória para título de filme, mas considerando que desses filmes tristes, dois deles, eram três que eles citaram, dois deles tinham a ver mais com o luto. Um deles é aquele curta que ganhou Oscar até. Não vou lembrar do nome, gente, mas ele é um curta que ganhou Oscar e fala sobre o luto. Não fala sobre o luto na pandemia, mas é o luto envolvendo ali aqueles massacres em escolas norte-americanas. Acho que vocês vão saber qual é quem assistiu. Então, talvez esse consumo de filmes ali sobre o luto, né, ele envolve ali um certo reconhecimento, uma certa identificação com esse luto coletivo que a gente tem vivendo, os lutos individuais também, né, de cada um. Muitos dos filmes também, daí não necessariamente, eu observei assim que está atravessando os gêneros, né? Isso está nos filmes de drama, mas está também nos filmes de ação. Muitos filmes trabalhando com problemas psicológicos. Então, também teria a ver assim com uma certa os estudos que apontam o quanto que a saúde mental, né, das pessoas também foi prejudicada nesses momentos. Então, talvez ali também uma certa identificação com esses filmes, né? Mas, para falar de algo positivo, tem uma terceira linha que eu observei ali, que foi um grande aumento desse consumo de comédias românticas. Teve um boom ali, não lembro exatamente quais foram, mas teve, eles citaram ali vários. E aí, nisso, então, talvez não necessariamente, como eu falei, assim, o luto e os problemas de saúde mental foram por identificação. Aqui talvez é uma projeção ou algo assim nessa linha. E daí eu até no artigo eu faço uma certa correlação com o que o Johan fala, porque esses filmes eles estariam ali dentro de essas comédias românticas, né? Corresponderiam a esse regime diurno das imagens que o Johan coloca, que são de combate à morte, né? E que então, portanto, parece bastante pertinente de a gente querer assistir esse tipo de narrativa também, né? Para um conforto, talvez, como toda narrativa acaba nos dando um conforto para sair também da nossa realidade tão dura, né? Então é um pouco isso, assim, que eu vi. É muito legal. E filmes que falam muito sobre os nossos encontros, né? E que também dão uma certa sensação de que há um sentido, né? Nesses encontros e nessas relações por trás de algo que parece ali caótico, de uma realidade desorganizada, há um destino que traz esses nossos encontros, essas nossas relações afetivas. Talvez isso traga algum conforto realmente, né, Fê? Como você colocou. A gente tem aqui uma pergunta da Rosana, eu vou ler e depois a gente pode ver se tem mais perguntas, tá, gente? Podem mandar aqui as questões. A Rosana escreve assim: uma questão metodológica, se puder comentar e der tempo, sim, temos tempo. Como pensar as diferenças na pesquisa de campo feita na área de comunicação ou da antropologia quando pensamos no consumo cultural nas mídias? Só estou lendo aqui porque deu uma coisada no áudio. Como pensar nas diferenças na pesquisa de campo feita na área de comunicação, na antropologia, quando eu penso no consumo cultural. Ah, tá. Bom, vou falar assim da minha inserção enquanto comunicóloga, né? Assim, dialogando com a antropologia, né? Eu entendo que os campos se aproximam, a diferença estaria assim que, por exemplo, então,
não necessariamente uma entrevista, a entrevista não vai ser uma etnografia, né? Então, são metodologias diferentes, mas eu entendo que a etnografia, enquanto esse olhar, não somente enquanto uma metodologia, né, mas esse olhar que a gente tem sobre o objeto, ele cabe para os objetos de comunicação, né? Então, a gente pode fazer uso desse tipo de olhar, desse tipo de metodologia para os nossos objetos em comunicação. Mas não sei se eu respondi. Quer dizer, são campos diferentes, né? Em todos os casos a gente precisa ir a campo, né? Mas são campos diferentes aí, né? Quando a gente pensa nesse consumo cultural, quer dizer, quando a gente olha para a mídia ou para o consumo cultural de mídia, né? Talvez nem sempre a gente faça uma etnografia, a gente pode fazer entrevistas ou usar outros métodos. Rosana, não sei se a gente passou aqui pela sua pergunta. Gente, será que tem mais alguma questão? Rosana comentou aqui, olha que legal que saiu esse artigo, o artigo da ficha metodológica, né, da Gislene, justamente, né, que a ficha metodológica da Gislene já tem aí toda uma sequência de frutos, né, que ela foi dando aí ao longo do tempo, muitos trabalhos que nascem da ficha. Verdade. Ele está em inglês, né? Mas eu quero ver se depois eu coloco isso para o português e amplio ele, porque o espaço do artigo aí do IAMCR, eu falo em português mesmo, IAMCR, ele era mais reduzido, né? Então, Era quero um ver se... short paper, né, ele era curtinho, assim. Bom, gente, queria agradecer, né, a todos, agradecer a Fernanda, a gente está aqui chegando às 9 horas. Fê, obrigada, aprendi muito, né? Isso que é bom da gente também pegar estes temas, né? E poderia ficar horas aqui conversando com você. Obrigada também ao público, a todos que estão aqui. Também todos que têm acompanhado as nossas lives do Midiato aí ao longo deste ano de 2021. Queria convidar a todos e todas também a curtirem, né, aqui a página, seguirem, né, a página do Instagram, né, do Midiato no Instagram, @MidiatoUSP, para acompanhar as nossas novidades e acompanharem também as próximas lives. Nós teremos uma live no dia 27 de agosto, daqui a 15 dias, neste mesmo horário, com a pesquisadora Andréa Limberto, aqui também do Midiato. Eu vou conversar com ela sobre o debate, né, contemporâneo em torno da liberdade de expressão, que é um tema de pesquisa muito caro, né, a Andréa e a mim também, então acho que vai ser uma conversa muito gostosa. Então, queria convidar a todos a continuarem nos acompanhando. Obrigada, Fê, pela conversa. Eu que agradeço. Um abração para todos. Obrigadão. E essa próxima live já vai ser um aquecimento para o GP de vocês do Intercom, né? Exatamente, porque depois lá em outubro estaremos juntas, eu e a Andréia à frente do GP, né, de Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, e você do GP de Culturas Urbanas, então nos veremos virtualmente também na Intercom. É isso aí, brigadão, gente, adorei o papo aqui, e boa sexta-feira aí para todo mundo. Obrigada, Fê, bom fim de semana a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.